A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 7 da revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2019, a lição que traz como título A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. Essa lição aqui é uma lição maravilhosa que fala de dízimos e ofertas, um tema que muita gente ensina da forma errada, outros têm medo de ensinar, mas é um tema bíblico que deve ser ensinado baseado nas escrituras. E eu já vou adiantando logo aqui, gostei muito da maneira que o comentarista da revista abordou aqui. Então vai ser algo bem prático, vai ser algo bem bíblico, onde nós vamos entender melhor sobre a questão dos dízimos e ofertas. Sabemos que para muitos isso aqui é um tema polêmico. Eu não vejo assim, necessidade de criar polêmica em algo que a Bíblia ensina de forma bem clara. No entanto, a gente sabe que existe por aí, então a gente tem que basear nas Escrituras para entender corretamente sobre a questão dos dízimos e ofertas. Essa lição aqui é a lição de adultos, mas nós também temos no site do EBD em Foco a lição de jovens e também temos o slide também da lição de adolescente. É assim, nós temos adultos, jovens e adolescentes, slide em PowerPoint desses três conteúdos no site do EBD em Foco. Nós temos aula em áudio, aula em vídeo e subsídio em PDF de adultos, da lição de adultos e de jovens, da CPAD. Então, os subsídios você acessa dentro do site do EBD em Foco, basta entrar lá, ebdemfoco.com ou .com.br, ou no aplicativo do EBD em Foco, que por enquanto só tem para Android. Você pode encontrar todo esse conteúdo também dentro do aplicativo. E aí você vai se aprofundar nos temas das lições. Você que é um professor de EBD, quer ministrar uma aula de excelência, quer entender melhor sobre o assunto, ter vários formatos para aprender, no site do EBD em Foco. Aula em áudio, essa aula aqui ela é postada em áudio, em vídeo, e também tem uma aula em PDF para você aprender mais. Algo que eu falei semana passada e vou reforçar aqui, é a questão dos subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É algo que o EBD em Foco fazia no passado, parou de fazer e começamos a fazer novamente. Então nós estamos enviando para o WhatsApp de quem quer receber, né? Claro, a gente não envia para quem não tem interesse, a gente só envia para quem realmente solicita. Então qual é a ideia? Você salvar esse número, que é o número do EBD em Foco, pode salvar aí EBD em Foco, Herberson EBD em Foco, não sei, EBD em Foco, salva aí. E me mandar uma mensagem, olha, eu quero receber subsídio, e manda o seu nome e sobrenome. Semana passada eu pedi para me mandaram, muita gente mandou mesmo, muita gente, fiquei muito feliz de saber que tem muitas pessoas interessadas em receber, e aí, claro, recebi várias outras mensagens, além, né, dessas mensagens solicitando, mensagens de agradecimento, fico feliz de que estão gostando do nosso conteúdo, para a honra e a glória de Deus. E a gente quer estar mais próximo, então através do WhatsApp a gente consegue estar um pouco mais próximo, eu consigo mandar um subsídio extra, algo a mais que eu encontrei aqui, né, além do conteúdo que está no site, no aplicativo do EBD em Foco, eu consigo mandar para você. Só uma observação, se você me mandar a mensagem e demorar a receber o subsídio, não fique preocupado, viu? É porque são muitas mensagens, dá muito trabalho às vezes salvar os números, colocar na lista de transmissão, então pode ser que você demore 1 ou 2 dias para receber de volta uma mensagem com o subsídio, mas você vai receber, não fique preocupado, pode me mandar a mensagem, talvez você não recebe de imediato, mas você vai receber os subsídios gratuitos via WhatsApp. Então, o número é 94 98409 2869, né? Repetindo, 94 98409 2869. É só mandar mensagem com nome e sobrenome, não esqueça de salvar o meu número aí primeiro, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula. O textuário diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Então aqui é a passagem de Malaquias, que é muito conhecida essa passagem, uma passagem que fala da questão dos dízimos. No entanto, se você ler Malaquias, você vai ver que esse não era o único erro do povo. O povo estava, né, errado de várias formas. E um dos erros era o dízimo. Parece que uma coisa está ligada à outra, né? Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ela começa a se revoltar com várias situações diferentes, inclusive com a questão dos dízimos e ofertas.
E ao contrário do que muitos dizem por aí, que essa passagem não era para o povo, mas era somente para os sacerdotes, está errado, viu? Se você ler o texto de Malaquias 3, você vai ver que essa passagem aqui é para o povo, é um alerta de Deus para o povo, que o povo não estava levando os dízimos à casa do tesouro. Então, um alerta para o povo. Então, a gente vai falar um pouco mais dessa passagem durante a aula. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então, a passagem de Malaquias 3:10 aqui, 3 de 7 a 12, faz parte da leitura bíblica em classe. A gente vai avançar aqui um pouco para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai falar dessa passagem durante a aula. É importante que você pare aí e faça essa leitura com cuidado. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa introdução. Nesta lição estudaremos sobre dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e deve ser-lhe entregue com amor, alegria e fidelidade. Então, quando se estuda sobre dízimos e ofertas, a gente tem dois lados. O lado de quem entrega, né, porque nós, como crentes, devemos ser fiéis a Deus entregando os dízimos e as ofertas. E do outro lado tem a liderança eclesiástica que deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. A gente não deve esquecer de falar desse outro lado, que quem está lá na liderança da igreja, quem é pastor, quem é dirigente de congregação, que tem essa responsabilidade, deve administrar também corretamente a questão dos dízimos. Então, assim, a gente vê muito problema nas igrejas por causa dessa má administração. Então, essa lição aqui, ela vai falar dos dois lados, viu? Geralmente, o ensino sobre o dízimo só pega de um lado, de quem entrega o dízimo, e esquece de falar de quem tem a responsabilidade de administrar o dízimo na igreja. Então, aqui a gente vai ver a questão da administração, que tem que ser correta, fiel e transparente, né? Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Tanto para quem entrega, tanto quanto para quem administra, a Bíblia vai dar as diretrizes, vai falar como que deve fazer da forma correta. Só uma observação. Às vezes eu falo pagar o dízimo, às vezes eu falo entregar o dízimo, às vezes eu falo devolver o dízimo. Não existe, do meu ponto de vista, viu? Nenhum desses é correto. Eu já vi vários teólogos falando de várias formas diferentes. O Hernandes Dias Lopes, por exemplo, no livro dele, que ele comenta Malaquias, ele fala pagar o dízimo. A gente, não é pagar, mas não tem diferença. O importante é que nós levemos o dízimo à casa do tesouro, ponto. Se é pagar, se é entregar, se é devolver, nenhuma dessas nomenclaturas vai diminuir ou aumentar a importância do dízimo. É dízimo e ponto final. Só uma observação dessa questão da nomenclatura. As fontes de recursos da igreja local. Os dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Dízimos e ofertas são as fontes de recursos legítimos que Deus orientou para que a igreja se mantesse. O dízimo e oferta é bíblico? É bíblico. A gente vai falar aqui bastante disso, dessa questão de que o dízimo e oferta é bíblico. Mas se nós formos pensar pela lógica, é óbvio que o dízimo é a melhor maneira que tem para que a igreja possa se manter. Preste bem atenção no seguinte raciocínio. Vamos supor que junta um grupo de pessoas que gosta de uma coisa específica. Tem vários exemplos que a gente pode dar aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui, vou inventar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um grupo de pessoas que gosta de música, que gosta de tocar, que gosta de instrumentos, que gosta de tocar música clássica, por exemplo. Eles são apaixonados por música clássica. E esse grupo de pessoas começa a se reunir para tocar, e aí, de repente, elas precisam de um lugar para tocar, porque elas não têm um lugar. Então elas vão procurar um lugar para alugar ou para comprar. De repente elas precisam reformar os instrumentos. De repente elas precisam comprar instrumentos novos. De repente elas precisam fazer uma apresentação e precisam de um ônibus. Vai crescendo. E ali, o que acontece? Esse grupo de pessoas começa a precisar de dinheiro. Então, como que eles vão conseguir dinheiro? De início, vamos aqui então fazer uma contribuição. Cada um contribui com valor. E aí, de repente, um fala assim, cada um contribui com R$500. Só que aí um vai falar assim, não, eu só ganho um salário mínimo, se eu der R$500 é metade do meu salário. O fulano de tal ali ganha R$5.000, dá R$500 para ele corresponde a 10%. O outro ganha 10 mil, dá R$500 para ele corresponde a 5%.
Então vai ficar algo desproporcional. Um dá 50%, outro dá 5%, está errado isso. Então qual é a melhor maneira de todo mundo contribuir igual? Vamos definir uma porcentagem. 10% para cada um, porque aí todo mundo dá igual. Quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 5.000 dá 500, quem ganha 10.000 dá 1.000. E aí a questão da porcentagem se torna algo totalmente, colocar assim, justo para todo mundo. Então, pela lógica, o dízimo é algo que faz com que todo mundo contribui de forma igual para a manutenção da obra de Deus. Eu dei um exemplo aqui de um clube de músico. A igreja não é clube, você não tem que pagar para participar da igreja. Tem gente que pensa assim, não é isso. O dízimo ele tem uma dimensão espiritual. O dízimo faz parte da liturgia. No Antigo Testamento, o dízimo ele é sempre citado, sempre não, mas na maioria das vezes, quando se fala de dízimo, se fala de sacrifício, se fala de oferta, né, oferta de cereais, de animais. Então o dízimo fazia parte da liturgia do culto judaico. O dízimo ele é espiritual, o dízimo é ordenança divina, o dízimo faz parte do que Deus ordenou. Então não é simplesmente uma contribuição para um clube que você vai participar. É algo além disso. Eu dei o exemplo aqui do clube só para mostrar que o dízimo é uma maneira de todo mundo contribuir de forma igual, né? Não ficar desproporcional. Então vamos lá. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados, construção de igreja, compra de equipamentos, missões, a EBD, a área de ensino da igreja. O dízimo é para isso, o dízimo é para ser usado para a obra de Deus. Sem o dízimo, como que vai realizar essas coisas? Então a gente tem que contribuir para que esse dízimo tenha um retorno. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo e no Novo Testamento. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai ver passagens falando da questão da contribuição. É claro que no Novo Testamento a gente não vai ter nenhuma passagem onde ordena, nem onde condena o dízimo, porque dá a entender que é algo natural, fazia parte a questão da contribuição na igreja primitiva. A contribuição ela acontecia, e a questão toda tem gente que discorda do dízimo, mas dá oferta. Do meu ponto de vista, é quase a mesma coisa. Não é, na Bíblia vai ser diferente, vai mostrar que é diferente, mas se a pessoa não dá o dízimo e dá uma oferta, né, é meio que sem sentido isso. Eu não dou o dízimo, mas dou uma oferta. Por quê? Né, tem que parar para refletir isso. Porque o Novo Testamento não fala do dízimo de forma explícita. Tem que dar o dízimo como tem no Antigo Testamento. Mas é porque isso já acontecia naturalmente. Eles já faziam isso de forma natural. E como eu falei no começo, a questão do dízimo é algo que é proporcional, todo mundo dá igual. Não se trata, portanto, de uma prática imposta por uma pessoa, ou um grupo, ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra de Deus. Então não foi uma imposição, né, da igreja, de um pastor, de uma denominação. É algo que faz parte da Bíblia, é algo que é uma necessidade natural, porque a obra de Deus precisa, né, crescer e vai precisar de dinheiro. Deus em si não precisa de dinheiro, mas para a manutenção das coisas aqui na Terra a gente precisa de dinheiro, é o dinheiro que move tudo. A Bíblia fala muito de dinheiro e o dinheiro é importante. Então o dízimo é para a obra de Deus. Cuidado com os recursos externos, né? O cuidado com os recursos externos, eu topo com ponto 2. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos. O que acontece? O escritor da revista vai colocar aqui uma coisa muito importante, uma observação muito importante, e eu concordo com ele, que a igreja tem que ter responsabilidade pelos seus trabalhos. Não faz sentido dinheiro público financiar evangelismo, não faz sentido dinheiro público financiar a compra de equipamentos para a igreja. Aquilo ali é responsabilidade da igreja. Então, se o dinheiro público está sendo usado para algo específico de uma igreja evangélica, aí vai ter que servir para todos. Não somente igreja evangélica, mas a católica, o pessoal da Ubanda, vai ter que servir para todo mundo. Então, assim, o dinheiro público ele não deve a igreja não deve ficar aceitando dinheiro público para fazer suas obras, porque é responsabilidade da própria igreja. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus.
Porque quando isso começa a acontecer, começa a surgir muitas vezes dentro da igreja compra de votos, enfim, muita coisa errada começa a acontecer por causa de receber dinheiro, né, público, de político, enfim, dinheiro muitas vezes até de forma ilícita a igreja acaba recebendo. Vamos ver aqui a questão de outras fontes de recurso. Qual é a situação em que a igreja pode receber um dinheiro público? Né? Qual é a situação? É assim, se a igreja local tiver um centro social de amparo a pessoas vulneráveis. Então, nesse caso, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Porque a igreja ali, ela está usando o dinheiro não para suas obras específicas, suas atividades específicas ali, eclesiásticas, mas para um projeto social onde a sociedade está sendo impactada. De certa forma, toda a sociedade é impactada com a igreja, com a pregação da palavra e tudo mais. No entanto, algo mais direto, a igreja constrói uma creche, um hospital, faz um centro de recuperação de drogados. Então isso aí é algo que tem um impacto social muito grande, é algo para a sociedade como um todo, é para o reino de Deus? Mas é para a sociedade também. Então, se a prefeitura ou um deputado quer ajudar nesse sentido, não, a gente quer contribuir com essa obra social também, aí sim a igreja vai receber esse dinheiro, mas com cuidado, dentro das prescrições legais, para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal, né, desvio de verba, enfim, muitas vezes acontece. Então, se a igreja tem um projeto social, a prefeitura quer ajudar, faça tudo dentro da legalidade. Mas o que fique bem claro aqui é cuidado com o recebimento de dinheiro de político também, que quer só, né, troca de voto. Além disso, ser crime eleitoral é pecado diante de Deus. A igreja não deve se envolver com isso, né, se vender na política. Mas caso tenha um projeto social e alguém queira fazer uma doação, seja um político, seja a prefeitura, né, seja o governo estadual, federal, não importa, que seja de forma transparente. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Então acontece muito dentro da igreja de realizar esse tipo de atividade para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Isso aqui é algo também um pouco revoltante, porque a igreja recebe dízimos e ofertas. Aí quando os jovens querem fazer uma atividade, não tem dinheiro, tem que vender uma rifa. A questão toda, eu vejo, é o meu ponto de vista, venda de rifas dentro da igreja acontece por causa de uma má administração dos dízimos. Porque quase toda vez que vai realizar uma atividade extra dentro da igreja, a igreja não tem dinheiro. Vamos fazer um evento ali com o jovem, a gente precisa, né, alugar um espaço e tal. A igreja não tem dinheiro, tem que se virar aí para arrumar. Então o jovem vai fazer o quê? Aí o que vem na mente deles é o que eles aprenderam por aí. Vamos fazer uma rifa que a gente consegue o dinheiro. Então assim, não é que eu estou justificando o uso dessas coisas, mas a igreja tem que parar para refletir sobre isso. Será que a gente está fazendo da forma correta? Fazer assim não é melhor? Então, se a gente tem os dízimos e ofertas, não dá para separar uma porcentagem para ser usado para os jovens, para uma atividade extra da igreja? Eu já passei por muitas igrejas e já vi isso acontecer várias vezes. Todo mundo contribuindo certinho, dízimos e ofertas. Quando precisa comprar uma cadeira para a igreja, irmão, alguém pode doar? Tudo bem, não tem problema nenhum pedir, se os irmãos estiverem doando de coração, mas 100% das vezes a igreja nunca tem nada, não tem dinheiro para comprar um microfone, não tem dinheiro para comprar um banco. Para onde está indo os dízimos? Então, como eu falei no começo da aula, essa lição é para os dois lados, é tanto para quem está entregando o dízimo, quanto para quem está administrando o dízimo. Então, fazer a administração errada do dízimo, né, acaba sendo o quê? Pecado e desagrada a Deus. Rifas, bingos dentro da igreja não deveria ser usado, porque a igreja tem fonte legítima para suprir todas as suas necessidades. Tópico 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Vamos ver aqui agora, dentro das escrituras, a origem do dízimo. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimos e das ofertas. Isso aí é da lei, não tem nada a ver com a graça, passou, é coisa do Antigo Testamento, não tem legitimidade mais. O dízimo do Antigo Testamento não é válido mais para os dias de hoje. Muitos falam isso. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei. O dízimo não foi instituído na época da lei de Moisés. O que legitima
é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. O dízimo, ele é um instrumento onde nós mostramos para Deus que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele nos deu. Nós estamos mostrando para Deus que nós somos gratos a Ele. E a questão do dízimo, dizer que o dízimo é do Antigo Testamento e não vale mais, que muitos usam esse argumento, lembre-se de uma coisa: não adulterarás é do Antigo Testamento, não matarás é do Antigo Testamento, não dirás falso testemunho é do Antigo Testamento. E tudo isso continua valendo. Só porque algo pertencia ao Antigo Testamento, foi criado no Antigo Testamento, não significa que não tem mais validade. Senão, muita coisa não teria validade. A gente tem que estudar da forma correta. Vamos ver o princípio por trás do dízimo. Já falei algumas coisas aqui, mas vamos nos aprofundar mais nessa questão do princípio. O princípio por trás dos dízimos e das ofertas. A origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. A palavra Maassé significa 10ª parte aí do Antigo Testamento. E como gratidão ao favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis 14, de 14 a 20. Vê aí que Abraão, depois de ter vencido a guerra lá e conseguir os despojos da guerra, deu o dízimo, 10% a Melquisedeque, com forma de gratidão a Deus pela vitória que ele tinha conquistado ali. Uma vitória praticamente impossível, mas Deus abençoou que ele conquistou aquela vitória. Ele encontrou-se com Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu não vou entrar em detalhes sobre quem era Melquisedeque, a gente já falou isso em aulas anteriores, lições anteriores, mas Melquisedeque, de alguma forma, ele conhecia Deus, rei de Salém, né? E ali Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, o 10% de tudo que ele conseguiu. Isso aqui antes da lei. Então não é da lei. Se falar assim, o dízimo só começou a ser na lei. Não. Ele foi entregue antes da lei. Então ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, existiu no sacerdócio levítico e também no sacerdócio de Cristo. O dízimo ele continua existindo. É uma bênção de Deus. Assim é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Gratidão a Deus. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos falando assim, Deus, sou grato por tudo que o Senhor me deu. Gratidão, esse é o princípio por trás do dízimo. Quando o dízimo torna-se lei, a gratidão é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel deveria ser grato ao seu Criador. Quando Deus institui a lei, ele só está organizando algo que já existia. O dízimo ele já existia antes da lei. E o princípio por trás do dízimo continua o mesmo. Gratidão a Deus. O dízimo é do Senhor. Levítico 27, 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus. Não estamos devolvendo, porque tudo pertence a Ele. Nem fazemos barganha com Ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão te damos. 1 Crônicas 29, 14. O que a gente observa é, o dízimo não é para nós barganharmos com Deus no sentido de que eu vou dar para eu receber. Esse não é o propósito do dízimo. Se você está dando dízimo com esse propósito, vou dar só para receber, eu vou dar porque eu vou receber, eu estou fazendo uma troca, está fazendo barganha. Então a motivação é errada. A motivação correta é, tudo pertence a Deus, eu estou sendo grato a Ele por aquilo que Ele me deu, devolve o seu dízimo, paga o seu dízimo, enfim, entrega o dízimo, como você queira pensar, mas entende o seguinte, que tudo vem dele, tudo vem da mão de Deus. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento, o dízimo ele tinha um propósito no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, porque o dízimo ele servia para os levitas, sacerdotes, era para a manutenção, porque os levitas eles não tinham terra, eles cuidavam da obra de Deus, viviam ali da obra de Deus, fazendo a obra de Deus o tempo todo. Então a manutenção da casa do Senhor, o sustento da classe sacerdotal, eles tinham, era sustentado com o dízimo, e cuidado com os órfãos e viúvas. Agora aqui eu entro num ponto muito importante que é negligenciado por muita gente. Muitas igrejas se recusam a tirar o dízimo para ajudar pobres e necessitados. Porque diz que o dízimo é só para manutenção da obra do Senhor e não pode ser usado para obra social. Aí eu digo, isso é bíblico? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Olha só.
Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Essa passagem de Deuteronômio deixa bem claro que o dízimo no Antigo Testamento também era usado para ajudar os pobres e os necessitados. Quando a Bíblia fala de órfão e viúva, estão falando das pessoas pobres, das pessoas que não tinham condições de se manter. O estrangeiro também não tinha condição, que estava lá precisando, tinha uma necessidade. Deus fala muito dessa questão do estrangeiro, pois Israel foi estrangeiro também. Então aqui Deus está mostrando que o dízimo deveria também ser usado para ajudar os pobres e os necessitados. A igreja que se recusa a fazer isso, ela está negligenciando o uso correto do dízimo. O dízimo pode sim ser usado para a obra social da igreja, porque a obra social da igreja faz parte do reino de Deus, da obra de Deus. Algumas lições anteriores eu tenho falado bastante dessa questão, falei até um pouco da questão da missão integral, que o evangelismo ele tem que incluir também essa questão social junto, procurar ajudar a pessoa por completo, não só dar uma palavra de bênção para a pessoa, mas procurar saber as necessidades daquela pessoa. E a gente vai falar disso mais na frente, nessa lição ainda. A gente vai abordar novamente essa questão de usar o dízimo para ajudar os necessitados, porque isso faz parte da obra de Deus. Os dízimos no Novo Testamento, o dízimo, né, no Novo Testamento, corrigindo aqui. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Os fariseus, eles seguiam à risca a questão da entrega do dízimo. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Jesus fala com eles assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Jesus está aqui falando o seguinte: vocês valorizam muito as pequenas coisas, dá o dízimo de tudo, mas esquece da misericórdia, da fé, do juízo, esquece de amar o próximo. Jesus vai criticar aqui a hipocrisia dos fariseus. Mas olha só, Jesus fala assim: vocês podem fazer essas e não omitir aquelas. Ou seja, pode dar o dízimo, mas também ter misericórdia, fé, entender melhor dessa questão do amor ao próximo. Então aqui, essa questão do legalismo e a hipocrisia dos fariseus e não a entrega do dízimo. Jesus não está criticando a entrega do dízimo. Jesus está falando que o dízimo vai continuar, o dízimo deve ser feito, deve ser entregue, porque é manutenção da casa do Senhor. No entanto, não deve se negligenciar as outras coisas. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Olha só o propósito aqui também do dízimo no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos os sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Neemias 10, 37. Então aqui Neemias, já num período pós-exílio, reforçando essa questão de que os dízimos, que são o quê? As primícias. Olha só, o dízimo é primícia, eram os primeiros frutos da terra. Não era o útil, não era a sobra, mas era o início, o começo, o princípio. Então a primícia é que era separado para o dízimo. Não devemos tirar sobras para a obra de Deus, mas devemos tirar das primícias. Então aqui fica bem claro que o dízimo era tirado das primícias para a manutenção da classe sacerdotal. No Novo Testamento, esse princípio continua se mantendo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. O que o apóstolo Paulo faz aqui é citar uma passagem lá de Deuteronômio, onde fala da questão de amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Então isso seria algo muito perverso. O boi está trabalhando, ou um cavalo, um animal que está trabalhando,
está com a boca amarrada para que ele não coma enquanto trabalha. É errado isso aí. Isso era uma perversidade que poderia ser praticado por alguns povos e Deus vai condenar. Não, o boi, enquanto está trabalhando, ele tem que estar com a boca livre para que ele possa se alimentar. E ele cita uma passagem, se eu não me engano, de Lucas, onde o próprio Jesus fala que digno é o obreiro do seu salário. Então aqui está dizendo, está usando uma passagem do Novo Testamento, também falando da questão de que o obreiro que tem uma dedicação integral na obra de Deus, ele precisa de dinheiro, ele precisa viver da obra de Deus. Assim, os ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. Então, se a dedicação é exclusiva, ele não tem que ter outro trabalho, ele tem que viver da obra de Deus. A igreja que eu congrego hoje é uma igreja super organizada, onde os pastores, que são dedicação exclusiva da igreja, recebem um salário fixo da igreja, para que eles possam se dedicar somente à obra de Deus, visita, cultos, evangelismo, cada um tem uma responsabilidade dentro da igreja, e eles se dedicam de fato somente à obra de Deus e recebem um salário específico para aquilo. Então uma igreja que realmente quer crescer, quer fazer a obra de Deus, tem que ter obreiros ali com dedicação exclusiva, recebendo do dízimo, da manutenção da obra de Deus, que são os dízimos e as ofertas. O dízimo é necessário para assistência social, mais uma vez falando desse tema. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos e as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Desde a igreja primitiva, desde o Antigo Testamento, o povo judeu, igreja primitiva, a igreja sempre teve responsabilidades com os mais carentes. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1,27. O que a gente observa é que tanto no Antigo como no Novo Testamento, a igreja sempre teve responsabilidade para com os pobres e necessitados, e o dízimo deve ser usado para esse trabalho também. Por isso a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas e que necessitam de ajuda. Como eu falei, viúvas e órfãos representa para os dias de hoje todas as pessoas necessitadas. Olha só o texto de 1 Timóteo 5,16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: se alguém tem uma viúva em casa e tem condição de ajudar ela, que ajude. Mas a igreja tem responsabilidade de ajudar aquelas que não têm condição nenhuma, aquelas que realmente são necessitadas. Então, que está bem claro aqui no Novo Testamento que a igreja tinha responsabilidade para com os pobres e os necessitados. E de onde vinha o dinheiro? Dos dízimos e ofertas, que era usado para a manutenção da casa do Senhor. Fica bem claro, é feito com o recurso dos dízimos. As ofertas nas Escrituras. A igreja do Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 9:31. A igreja cresceu no Novo Testamento, na igreja primitiva, ali, livro de Atos, a gente vai estudar, vai ver a expansão da igreja. E para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Leia também aí Filipenses 4, de 14 a 17, que você vai compreender melhor isso aqui. Então, os dízimos e ofertas, no caso aqui está falando de ofertas, era usado não somente para ajudar os necessitados, mas também para a expansão da obra de Deus. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins. Construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Então tem dízimo e tem oferta. Dízimo é 10% do que você ganha, 10% do seu salário. Oferta é um presente, é um algo a mais. O Hernandes Dias Lopes vai colocar ali no seu comentário de Malaquias, onde ele vai falar algo bem interessante sobre o dízimo. Ele mostra assim que o dízimo é mandamento, a oferta é presente. O dízimo é como se fosse uma dívida, você tem que entregar o dízimo, a oferta já é um presente. Você não tem que ofertar para substituir o dízimo, isso é errado, a oferta é oferta, dízimo é dízimo. O dízimo é primícia.
oferta já é outra coisa a mais, algo a mais que você vai dar. Se você está devendo a alguém R$ 1.000, não adianta você ir lá dar um presente para ele de R$ 500. Tá errado isso aí. Dívida é dívida, presente é presente. Então o dízimo é justamente nesse sentido, que a gente já falou, a questão anterior do dízimo, e a oferta é algo a mais, é um presente, é algo que você vai contribuir a mais para a obra de Deus. Terceiro tópico, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. 3.1. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Preste muita atenção nesse tópico, que aqui vai ficar bem clara a questão da entrega do dízimo. Primeiro, com gratidão a Deus. Deus é dono de tudo, da terra e dos seus habitantes, ele manda em tudo, ele criou tudo, somos propriedade de Deus, nós pertencemos a eles, só temos saúde porque ele permite, Deus é dono de tudo, só trabalhamos porque ele nos concede força e estamos de pé porque ele cuida de nós. Então não tem nada, nenhum aspecto da nossa vida, do que a gente faz, da nossa saúde, do nosso trabalho, que não está no comando de Deus. A gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que a nossa mente não tem capacidade de compreender ele por completo. E tudo que a gente faz está nas mãos dele. Ele é dono de tudo e ele comanda todas as coisas. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Quando a gente entrega dízimos e ofertas, a gente está sendo grato a Deus. Estamos mostrando para Deus que nós somos gratos por tudo aquilo que ele nos deu, que ele nos concedeu. Então, o princípio básico por trás dos dízimos, desde o Antigo Testamento até hoje, é a gratidão a Deus. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta. Vamos ver aqui a questão da entrega do dízimo. A gente já falou da questão do princípio básico, que é a gratidão a Deus, manutenção da obra de Deus. Agora, como que eu calculo esse dízimo? Vamos entender aqui melhor essa questão. É comum os irmãos terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separar o da renda líquida ou bruta? Vamos entender direito o que é renda líquida e bruta aqui. O princípio bíblico que norteava a entrega dos dízimos no Antigo Testamento é o das primícias. Então, no Antigo Testamento, o dízimo era entregue no formato de... Não era assim, muita gente critica e fala assim, não era dinheiro, era colheita, eles colhiam, era um animal, era algo para que os levitas se sustentassem. Por quê? Porque era a moeda da época, era o dinheiro da época. O mundo evoluiu, hoje a gente tem o dinheiro, a moeda, então não tem diferença. Se você vê uma família necessitada, você pode dar uma cesta básica ou você pode dar R$ 100 para ela comprar a cesta básica. Tanto faz. Da mesma forma, a questão do dízimo pode ser, ainda tem hoje, muita gente não sabe, mas na zona rural de muitas igrejas por aí, alguns irmãos dão dízimo assim, levam uma vaca, levam uma galinha, levam uma macaxeira. Por quê? Porque eles não têm o dinheiro, eles colhem ali, o dízimo deles é o que eles colheram, é um animal que eles criaram, então eles separam aquilo para a obra de Deus. O que a gente observa é que hoje a gente tem o dinheiro, e quando fala de primícias, está falando do quê? Do nosso salário, aquilo que a gente recebe. Vamos entender o que é renda bruta, que o escritor da revista está colocando aqui. A renda bruta é quanto você recebe, quanto cai na sua conta, é isso que ele está falando. Olha só esse contra-cheque, esse exemplo de contra-cheque. Nesse contra-cheque aqui, vem um valor aqui de 2.075. É o salário bruto, 2.075. Mas tem os descontos, INSS, imposto de renda e tal, que a pessoa recebe de fato é R$ 1.707,50. Então o dízimo deve ser tirado desse valor aqui. Olha para o seu contra-cheque, se você trabalha de carteira assinada, se você é concursado, você vai ter lá um salário bruto, tem gente que ganha lá R$ 7.000 no salário bruto. Mas quando vai olhar a renda líquida, o salário que realmente ele cai na conta dele é 5.000, 5.500, né? Então assim vai todo mundo. Se o cara recebe 2.000, o que ele recebe é 1.700. Então tem os descontos de INSS, imposto de renda e outros descontos. O salário, o dízimo deve ser dado do que você recebe, do que cai na sua conta. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado do que você recebe, né? E antes de se preocupar em pagar as prestações da água, luz, gás ou qualquer outra despesa. Então tem gente que vai falar assim, eu recebo o dízimo, pago todas as minhas contas e depois o que sobra eu dou o dízimo. Não, o dízimo não é sobra. O dízimo é primícia, o que você recebeu é como se fosse assim, você recebeu o seu salário 10% antes de pagar qualquer conta, você já separa. Isso aqui é do Senhor, isso aqui é para a obra de Deus. 10% já é separado para a obra de Deus. Primícia.
O dízimo e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimos e ofertas devem ser levados à tesouraria da igreja local. Né? No templo, lá em Jerusalém, havia um lugar chamado a Casa do Tesouro para receber os dízimos. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer as ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. Neemias 10:39. Tinha um local específico que hoje a gente chama de tesouraria. Então a igreja tem a tesouraria onde recebe os dízimos. Cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Tem gente que fala assim, eu não dou o dízimo na igreja, eu dou meu dízimo assim. Eu dou 5% para a obra missionária, dou 2% para os necessitados, dou 2% para não sei o quê. Então fica administrando o dízimo. Isso é errado. A Bíblia diz que a administração do dízimo deve ser realizada pela igreja, pela liderança da igreja. Onde diz isso? Baseado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo não era administrado por quem dava, mas era administrado por quem estava na liderança lá do templo. O sumo sacerdote, provavelmente, ele tinha essa responsabilidade de administrar o dízimo. Então, o dízimo não deve ser administrado para quem dá. A gente não tem que procurar administrar o nosso dízimo. A igreja, a liderança da igreja tem essa responsabilidade. Aí você pode falar assim, mas a minha igreja aqui é uma bagunça, o dízimo não é usado da forma correta, enfim, eu não confio na liderança da igreja. Quer um conselho? Mude de igreja. Igreja por aí não falta. Porque se você acha que na sua igreja não está dando resultado, você está desanimado, você está com o coração triste em entregar o dízimo e sabendo que o dízimo está sendo entregue, está sendo usado da forma errada na sua igreja, é claro que eles vão prestar conta com Deus. Você pode chamar para conversar, chamar o pastor, alguém para conversar, se provavelmente não vão mudar de atitude, né? Então, aí você muda de igreja. Igreja tem um monte de igreja por aí que você pode encontrar uma igreja que administra corretamente os dízimos. Mas não deixe de entregar. E entregue na sua igreja local. Né? Não adianta você congregar numa igreja e entregar o dízimo em outra igreja. Também está errado isso aí. Você tem que entregar na igreja que você congrega, para ali você ver o retorno desse dízimo. Então a igreja, de um lado tem quem entregue, do outro lado tem os administradores do dinheiro da igreja, que também tem essa responsabilidade de fazer isso da forma correta. Tópico 3.2, o dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Às vezes a pessoa não trabalha ali de carteira assinada, não é concursado, faz um trabalho aqui e acolá, tem uma empresa pequena. Quando a gente fala empresário aqui, eu não estou falando daquele cara ricão, empresário, dono de uma empresa que vale milhões. Não, eu estou falando do empresário do dia a dia, né, que vende um pastelzinho ali na rua, que vende uma coisinha aqui, que ganha um saláriozinho aqui, pingado aqui e acolá. Então essa é a realidade de uma grande parte dos irmãos da igreja. E como é que calcula essa renda para entregar o dízimo da forma correta? Então vamos lá, o dízimo deve ser calculado com base na renda. Olha só, o faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. Então faturamento é quando quando a empresa pega ali tudo que vendeu. A empresa vendeu 10 mil, só que aquele 10 mil vai pagar funcionário, vai pagar os fornecedores, vai pagar, então faturamento, o dízimo não deve ser tirado do faturamento. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. A ideia é que o faturamento seja usado para a empresa. O empresário ele não pode pegar o faturamento e fazer o que ele quiser com esse faturamento. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Então, tem faturamento menos os gastos, sobra o quê? O lucro da empresa. No entanto, o lucro tem que ter um pouco de cuidado na retirada do lucro. O lucro uma porcentagem do lucro deve ser usada para ser reinvestido na empresa. Então vamos supor que sua empresa faturou 10 mil. Você teve 5 mil de gasto, sobrou 5 mil. 5 mil é o lucro. No entanto, você não deve tirar uma porcentagem desses 5 mil para ser reinvestido na própria empresa. A empresa ela precisa sobreviver. Se você pegar 100% do lucro e tirar para você, você pode ter problemas no futuro. Então a empresa ela precisa, eu não sei qual é a porcentagem, 10%, 20%, 30%, não sei, você define, para guardar ali numa conta quando a empresa precisar de comprar um equipamento, alguma coisa você ter. E aí o salário do dono é chamado de pro labore. Aí sim você tira o dízimo. O pro labore é o salário do dono da empresa. Você tem que definir o salário. Até uma dica aqui de quem tem um pequeno negócio, tem uma empresa pequena ou grande, sei lá. Determine um salário para você.
Você pode falar assim, o meu salário vai ser R$ 2.000 por mês. O que passar disso é da empresa. O que passar disso fica para a empresa. Determine o seu salário, né? Vamos supor que você vende aí 10 mil por mês, você tira 5 mil de lucro, você tira, por exemplo, 3 mil para você, tira 3 mil o seu salário e 2 mil fica lá guardado, que é o caixa da empresa para ser reinvestido na empresa. Caso lá na frente você retire desse lucro, aí você dá o dízimo dele. Mas o certo é você dar o dízimo do pro labore, do que você tira para usar, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, para calcular a sua renda, o empresário deve anotar o quanto retira numa planilha, no computador, no caderno. Anota lá. Né? Se você não tem essa condição de retirar um salário, você anota numa planilha. Você pega uma planilha e fala assim, hoje eu gastei R$100 aqui com o meu uso pessoal, hoje eu gastei tanto. E você vai anotando e no final do mês você sabe quanto você usou da empresa para uso pessoal. Você usou para você. Foi caindo aquele dinheiro pingadinho ali, você foi usando, no final você anotou 2 mil. No outro mês, você tira R$200 e dá de dízimo, porque foi o que você usou da empresa no mês anterior. Assim fica mais fácil de controlar. Eu usei no mês de julho R$2.000 da minha empresa. Então agora no mês de agosto, os primeiros R$200 que entrar eu vou tirar e vou dar o dízimo, referente ao mês de julho. É mais ou menos nesse sentido. Mas eu tiro do mês de agosto para dar no mês referente ao mês de julho, mas é mais ou menos isso que a gente faz. No caso, se você trabalha numa empresa de carteira assinada, você trabalha julho e recebe em agosto, né? Então, mas se você conseguir controlar direitinho, você vai saber tirar da forma correta. Deve anotar também com regularidade, de acordo com o seu contexto. Né? O escritor da revista colocou semanal, quinzenal, mensal, mas isso aqui vai de cada um, fica a seu critério, se você tira todos os dias, enfim. O importante é você anotar, certo? Então a gente chega aqui no final dessa lição. Como eu falei, seria uma lição prática, com bastante conselhos práticos em relação ao dízimo. Espero que você tenha gostado. A conclusão vai dizer o seguinte: entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, a oportunidade e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Então o dízimo é uma bênção, é um privilégio. Entregar o dízimo é mostrar que nós não estamos com o coração preso nas coisas materiais. Tem gente que fala assim, eu não vou dar o dízimo porque, meu Deus, aqui vai faltar tantos reais, eu poderia estar comprando isso, poderia estar comprando aquilo. Então, às vezes a gente fica com o coração preso nas coisas materiais e dá o dízimo pensando assim, eu poderia pagar a parcela de um carro com isso aqui, poderia pagar a parcela de uma moto, poderia estar pagando isso. A gente fica preso nisso. Saiba de uma coisa, Deus abençoa. A promessa lá em Malaquias é que se entregasse o dízimo, ele derramaria bênçãos materiais e espirituais. Não é barganha, não é que você vai ficar rico porque você dá o dízimo. Lembre-se que materiais e espirituais, as bênçãos como um todo. Você será uma pessoa muito feliz com o que você tem. Deus vai te abençoar com o que você tem. Não precisa ficar ganancioso a deixar de dar o dízimo porque vai faltar. Deus não vai deixar faltar nada para você. Isso é uma promessa bíblica, não vai faltar nada. Então seja grato a Deus pelo que Ele faz na sua vida, porque Ele vai te abençoar grandemente. Amém? E se você faz parte da administração eclesiástica, saiba da responsabilidade que você tem para administrar corretamente os dízimos. Deus vai cobrar de você. Então é isso, a gente chega aqui no final. Tem aqui as perguntas para você que usa o slide na sua igreja, você pode passar para os seus alunos. Temos os cursos gratuitos no site do EBD em Foco, que você pode acessar esses cursos no aplicativo ou no site. Está lá o conteúdo totalmente grátis para você que é professor da EBD e quer se capacitar. Encerro aqui essa aula. Espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. A paz do Senhor. Até a próxima aula.